A gente começa destacando o Atlético. Jogou em casa, na Arena MRV e finalmente a vitória no Brasileirão chegou. Destacando o Galo, repórter Cláudio Rezende. No sufoco, Galo vence a primeira no Brasileirão e técnico Barba Domingues destaca: o mais importante é a retomada da confiança. Tivemos o Galo em campo, jogando na Arena MRV, arquibancadas praticamente vazias, né? O torcedor do Galo, obviamente, está na bronca com o time, com razão, mas o mais importante é que a resposta veio dentro do campo. 3 pontos conquistados. Foi um jogo belíssimo, de alto nível técnico, com o Galo esbanjando ali um ótimo desempenho? Não, foi um jogo marcado mais uma vez pelas grandes defesas do goleiro Everson, mas o que importa são os 3 pontos na conta, os 3 pontos no bolso, os 3 pontos na tabela, que dão um pouco mais de tranquilidade aí para a sequência do trabalho de Eduardo Domingues. Quem acompanhou a partida foi o comentarista Ale Oliveira, conosco aqui no Tiro de Meta. Bom dia, Ale. Bem, amigos do Tiro de Meta, deu o Galo, hein? O Atlético conseguiu uma vitória muito difícil, 1-0 contra o Internacional, gol logo no começo da partida do Coelho, que teve um bom desempenho. De qualquer maneira, o Inter veio para cima com tudo, fundamentalmente no segundo tempo. E aí o Everson trabalhou muito bem, eleito mais uma vez o melhor jogador da partida. O goleiro do Atlético fez defesas muito importantes. O Inter teve mais volume, teve muito mais posse de bola, 63%. Teve muitas oportunidades, mas o importante para o Atlético é que conseguiu o primeiro resultado positivo, até para dar tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro e para o trabalho do Barba Domingues. Realmente, viu? Técnico Eduardo Domingues, um pouquinho mais de tranquilidade, mas tem trabalho demais pela frente, hein? Esse Atlético precisa melhorar e muito. Conosco agora no Tiro de Meta, repórter Cláudio Rezende. Agora o Galo já começa a pensar no seu próximo desafio pelo Brasileirão, para quem sabe transformar a vitória de ontem agora numa sequência de resultados positivos, né, Cláudio? Seja bem-vindo, bom dia. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. Enfim, o Galo voltou a vencer e conseguiu no Campeonato Brasileiro desta edição pela primeira vez. Em 5 jogos, agora com 1 vitória, 2 empates, o Galão da Massa deixou a zona do rebaixamento e retomada de confiança. O mais importante foi os 3 pontos no destaque do técnico Barba Domingues após a partida. O treinador reconhece que tem muito trabalho, muito para o Atlético evoluir, não só na criação de jogadas, mas também no posicionamento defensivo, na marcação, no meio-campo. O treinador que fez várias mudanças na escalação do time gostou do comportamento do Atlético, bem diferente do clássico do último domingo diante do Cruzeiro. Agora, o pensamento já se volta para o fim de semana. O atacante Hulk, que não vem saindo durante os jogos, vem atuando por 90 minutos. Foi assim no Clássico e ontem também diante do Internacional. Esse negócio do Hulk aí, gente, não pode achar que o Hulk é dono do time, não. O Barba tem que ter culhão e tem que ter carta branca para poder tirar o Hulk. Nada justifica o Hulk ter terminado o jogo 90 minutos, gente. Que é isso? O Hulk tava arrastando em campo, matando todas as jogadas. O Hulk foi o jogador do Galo com um dos maiores números de perda de posse. O Hulk deu assistência e acabou. Fez mais nada no jogo. Só deu assistência. Mais nada. E uma assistência que ele rolou a bola, né? Não foi nem aquele passe e tal. Então, passe assim, lá no meio de campo, né, Tanaka? Não foi nem aquele passe, né? Ô, velho. Então, assim, igual o Scarpa deu, por exemplo, naquele gol que foi anulado, né? Ele deu um passe fantástico, né? Entre linhas. Isso. E teve uma também que ele cruza pro Cassierra, que o zagueiro do Inter... Aí foi um contra-ataque. Por isso que eu falo, dá pra contar no dedo. Ali foi um contra-ataque bem feito. Hulk pro Scarpa, se não me engano, Coelho pro Scarpa, o Scarpa na linha lateral pela esquerda, dá um cruzamento muito bom pro Cassierra, mas o zagueiro do Inter aí tem que saber também que do outro lado também tem gente que treina, tem gente que, né, que joga a bola também, fez o que tinha que ser feito e cortou a bola no pé do Cassierra, se passa na caixa, né? Mas assim, só fiquei um pouco assustado com a postura muito defensiva, um pouco acima do que eu esperava.
treinador Barba Domingues diz que vai conversar com o Hulk para saber do aproveitamento dele, se começa ou se pode ficar fora no duelo contra o Vitória da Bahia, fim de semana em Salvador. O Galo agora soma 5 pontos, né? Como falava aí o Cláudio Rezende, ultrapassou o Santos, que só empatou na rodada, ultrapassou também o Vitória, que só somou 1 pontinho, né? No clássico contra o Bahia. O técnico Barba Domingues, que falou sobre essa partida aqui, tem muita coisa para melhorar, segundo ele, a confiança. Inclusive, Pedro Abílio, o Galo acaba de anunciar uma situação bem interessante para os guerreiros atleticanos que vieram hoje aqui na Arena, né, Pedro? É verdade. Inclusive, vamos colocar na tela pro pessoal aí, desde já. E aí a gente repercute a coletiva. Ouvimos Eduardo Domingues em nome da 7K no pós-jogo 7K da Itatiaia. O Atlético anunciou que os pouco mais de 10 mil torcedores que estiveram aqui na Arena hoje vão ganhar o ingresso para o mesmo setor que estiveram aqui hoje pro jogo da semana que vem contra o São Paulo. Uma economia aí para você que veio ao jogo. E um presente para da diretoria que entendeu, né? Horário difícil, chuva, semana complicada e deu o ingresso para a torcida para voltar aqui à Arena na semana que vem. É claro que tem muita coisa para melhorar. E olha, eu tenho visto muitas críticas e concordado com muitas críticas em relação à gestão do Atlético. Mas acho um acerto. É o pior público da história da Arena MRV num momento muito complicado, em que um time desse tamanho, que tem o estádio que tem desse tamanho, precisava tratar muito melhor a sua torcida. Acho, inclusive, que normalmente a precificação dos ingressos é o grande gargalo aí com relação a essa falta de sinergia que às vezes tem entre gestão e torcida no Galo. Então tá aí, uma iniciativa acertada, viu, Ale? Eu não tenho dúvida, viu? Porque quando o time tá voando, por exemplo, eu vim aqui na final da Copa do Brasil, né? Semifinal da Libertadores contra o River. Aí, evidentemente, o produto é muito melhor, você aumenta o preço, né? Porque não dá pra todo mundo que torce pro Atlético assistir o jogo, né? Então, você tem uma procura gigantesca, você acaba aumentando o preço, é natural. Mas no momento em que o time tá devendo, né? Um momento em que o time não tá voando, eu acho que é muito importante você tentar trazer o torcedor, que é o bem maior de qualquer clube, né? Pra junto do time, né? Pra fazer o time voltar a vencer. Foi o que aconteceu hoje em campo e que pode acontecer também no jogo contra o São Paulo com essa iniciativa, com essa promoção da direção. A torcida do Atlético é uma torcida absolutamente apaixonada, mas tá machucada, né? Não só pelo ano de 2026, mas pelos últimos anos aí, né? A forma como as derrotas mais importantes aconteceram, né? Então, perder pro Botafogo na final da Libertadores, jogando com um jogador a mais, ser derrotado pelo Flamengo na Copa do Brasil, do jeito que foi, né? No agregado 4-1, perder essa final pro Lanús aí da Sul-Americana, um time horroroso do Lanús. Então, realmente o torcedor fica magoado, né? Soma-se a isso uma campanha até agora ruim, né? Uma temporada ruim do Atlético. Então, realmente isso afasta a torcida, mas essa iniciativa da direção é pra aplaudir, né, Pedrão? Mais específica? Não, uma que eu tenho que considerar, mas aí você pode ir pontuando, que é a saída do Juan Tressoldi, que eu falei mais de uma vez, falei durante o jogo e depois aqui na nossa conversa, que eu não tiraria o Tressoldi, ele também não, né? Porque o Tressoldi, segundo ele, senti um desconforto. Eu fiquei olhando bastante pro Tressoldi para ver se ele fazia qualquer gesto de incômodo, não percebi, mas ele falou, eu vou acreditar. Então, ele também não tiraria o Tressoldi. Então, pelo que ele disse, o Tressoldi tá sentindo um desconforto. Você foi mais gentil que o Barba, porque ele falou dolorido. Aí eu fiquei pensando, dolorido? É porque eu vi o Tressoldi, primeiro, ele tomou um cartão no banco, né? Eu não entendi por que foi, a gente vai ver só na súmula depois. Mas eu vi ele indo pro vestiário, antes do jogo acabar. Aí, como ele falou dolorido, eu fiquei pensando, será que é o que eu tava pensando? Será que não é o que eu tava pensando? Como você falou desconforto, você foi mais de encontro ao que eu tava pensando. Um incômodo. Enfim, isso aí não é da minha conta também, né, Juan?
O Ale, ele começa falando que o resultado dá confiança e que o time mostrou outra cara hoje. Você concorda? Eu discordei bastante dele quando ele fala, depois do clássico, que o time precisa correr mais, sugerindo que o time não competiu, que não teve raça. Eu acho que a única coisa que o Atlético teve na final foi raça. Ficou algo por dizer, seu Alexandre? Não, acho que é isso aí. E de mais a mais, a crítica não foi pra você, foi pra mim, porque realmente eu vou sempre falar o que tá acontecendo, queira o torcedor ou não. Porque o torcedor apaixonado, aquele mais radical, fanático, que você deve conhecer vários, eu também, ele é que nem um filho, né? Ele pode falar mal do filho, outra pessoa não pode. Só que eu conheço torcedor que veio hoje. Só que várias coisas que a gente fala aqui acontecem na sequência. Então a gente falou aqui, não pode colocar o Bernard e o Igor Gomes. Hoje ele não colocou. Né? Então, assim, ele tem que colocar o volante pra jogar, o primeiro volante pra jogar, porque ele tá matando o Vitor Hugo. Próximo jogo pode ser que isso aconteça. O Hulk tem que jogar com mais liberdade no ataque, mas quando o adversário tiver com a bola, não é ele que tem que correr pra trás. Pode ser que aconteça no próximo jogo, como tantas outras coisas. O que não tem explicação, Pedrão, que a gente pega no pé mais ainda, é quando o profissional, o treinador, faz as coisas de má fé. Quando a pessoa é uma pessoa ruim. Além de ser um treinador ruim, é uma pessoa ruim. E quando eu falo isso aqui, o torcedor mais desavisado, ele tem que saber, Pedrão, que eu falo com as pessoas. Eu falo com o jogador, eu falo com o diretor, eu falo com o ex-jogador, eu falo com os funcionários. Então, quando eu falo aqui, quando eu trago uma situação aqui, como eu trouxe várias durante esses 4 anos, com muita honra aqui na Itatiaia, eu sei o que eu tô falando. Tô falando de orelhada, não tô falando nada disso. Gente, assim, o desempenho me assustou, tá? Eu acho que a gente criticar aqui em cima da vitória possa parecer estranho, muita gente vai ficar chateado com isso e tal, vamos curtir a vitória. A gente é comentarista aqui, então a gente tem que comentar primeiramente o desempenho, porque comentar em cima de resultado, qualquer um comenta, né? Mas a gente tem que comentar em cima do desempenho, e o desempenho me deixou preocupado, e assim, tudo bem do Barba ter um estilo de jogo mais defensivo, só que o que ele tem que aprimorar, e tá muito cedo ainda, é o 3º jogo dele, tem muito tempo pra ele treinar, vai ter uma parada aí agora pra frente, aí, se Deus quiser vai melhorar esse time aí, mas foram pouquíssimos contra-ataques que a gente pode contar no dedo aqui. Ô Henry, quando você faz um gol, primeiro, eu achei que o Galo fez o gol cedo, muito bom, só que o Galo recuou cedo demais. O Galo chamou o Inter primeiro tempo inteiro o Galo chamou o Inter pro seu campo. E quando você se propõe a jogar de forma reativa, defendendo e tal, e sair no contra-ataque, a primeira coisa que você tem que ter, um contra-ataque encaixado. Porque se você se propor a ficar o tempo inteiro defendendo, 90 minutos, e não ter uma jogada para incomodar o adversário, ele vai te atacar com 10. Você vai defender o seu campo inteirinho dentro do seu campo defensivo, seus 11 jogadores vai estar dentro do seu campo defensivo, e uma hora vai furar, Henry. Uma hora vai furar. Uma hora a bola entra, não adianta. É impossível você ficar 90 minutos o tempo inteiro defendendo. Foi um jogo espetacular? Não, mas era o jogo da superação. É um jogo pós-perda de título, diante do maior rival, com problemas para escalar a equipe, com jogadores contundidos. A gente até ficava na dúvida aqui, perguntando um pro outro, olha, será que também? Porque o Atlético não viajou, então não precisou publicar a lista de relacionados para a partida. E será que o Atlético também teve prejuízos com o quebra-pau, a batalha campal ao final do jogo contra o Cruzeiro? Como parece que o Cruzeiro teve, né? Embora não assuma isso de forma oficial, mas claro que aquilo ali desgasta ainda mais, eleva o estresse e pode atrapalhar sim alguns jogadores. Um esquema diferente adotado desde que chegou até aqui, o Eduardo Domingues optou hoje por 3 zagueiros, teve que quebrar o galho com o Vitor Hugo, o VH, né? O VH meio campista jogando de volante ao lado do Alan Franco pelo lado direito, ou seja, foi o jogo do sacrifício, o jogo do desempenho ruim, ainda difícil, e não dá para cobrar isso agora, porque é muito cedo. O início de trabalho do Domingues, ele é problemático, porque ele tem problemas para escalar a equipe por falta de peças. Mas foi o jogo que o Atlético soube sofrer. Sofreu até demais. Para você ter ideia, eleito o nosso goleiraço, proteção a PVS aqui, o Everson, fez 7 defesas. E tô para te dizer que, pelo menos aqui
no segundo tempo, umas 4, tá? Umas 4 grandes defesas do goleiro Everson. Então foi o jogo do desempenho ruim, mas com sofrimento, com entrega, com todo mundo rezando na cartilha do Edu Domingues. Todo mundo correndo para jogar. Claro, mexeu, o time cansou muito, teve que fazer algumas mexidas, umas deram certo, outras nem tanto. O Minda, por exemplo, começou muito mal, muito tímido, mas terminou fazendo algumas jogadas, arriscando aqui algumas jogadas individuais, recebendo faltas. O próprio Preciado fez defensivamente um jogo melhor do que vinha fazendo, teve problemas de decisão errada, né? Tomada no ataque, poderia o Atlético ali também ter feito o segundo gol, teve chance com o Renan Lodge, teve chance com o Hulk, o Atlético criou mais, porque o Inter também deu mais espaço, porque foi pro abafa, foi pro tudo ou nada no segundo tempo. Vale pelos 3 pontos, vale pela respirada de sair da zona da degola, pegando elevador. CJ, me corrija se eu estiver errado, 11º lugar agora, nesse momento, claro, tem jogos ainda para acontecerem, não é isso? Isso. Então pega o elevador, o Atlético sai da zona e vai quase para a primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro. O mais importante hoje, a vitória, ganhar em casa, retomar um pouco da confiança depois de uma perda de título diante do rival no último domingo. Muita coisa ainda para consertar, CJ. Muitos detalhes no esquema tático, ajustar quais serão os volantes. Será que o Tomás Pérez, fica a pergunta, vai poder jogar mais? Será quando volta o Maicon? Vai demorar. O Alan Franco vai jogar com o Vitor Hugo mais vezes? Como é que vai ser o esquema para a próxima partida contra o Vitória no final de semana, sábado, 6h30 da noite, lá no Barradão? Vai jogar com 3 zagueiros? São perguntas que a gente vai, depois desse resultado positivo, né, embora tenha sofrido muito, a gente vai fazer nos nossos programas esportivos a partir de amanhã. CJ, o importante veio, meu filho. Vencer em casa, somar 3 pontos e dar a volta por cima. Isso é uma volta por cima. É cedo o trabalho, mas você sai de uma perda de título, sai de uma perda de um clássico para pegar um grande no futebol brasileiro, um time que tem bons jogadores e que encarou o Atlético aqui na Arena MRV, faz o gol no segundo minuto, do jogo e sabe suportar essa pressão do Internacional. Teve as suas chances, também teve competência para criar as oportunidades, faltou a competência para concluir as jogadas. Ótimo resultado, o jogo nem tanto, CJ, mas, meu amigo, quer saber o que importa hoje? São os 3 pontos. Muito obrigada pela companhia. Meu abraço. Tchau. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia e pela preferência. Já peço o like de vocês, deixa aí, tá? Ajuda demais o canal. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias aqui do Galo, somente do Galo, de domingo a domingo. E também temos pós-jogo aí com vocês. Então fique à vontade para estar se inscrevendo aqui. Fica o meu convite, tá? Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Deixar o seu like também, que ajuda demais aqui o canal. E compartilhar o vídeo com os amigos também para fortalecer o crescimento, tá? A gente agradece, tá? A gente fica à vontade então aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, no espaço de comentário do canal aí mesmo, onde a gente sempre está olhando todos esses comentários, tá? Fica à vontade que esse canal aqui ele é de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um forte abraço para quem fica e até a próxima, massa. Valeu!